quer dizer, é entre as 11 e o meio-dia. Pois, mas também só passa um bocadinho nada, não é? Eu tenho dito sempre que isto é entre as 11 e o meio-dia, que é pedalada com conversa. Conversa com pedalada. Isto hoje não está a carburar bem. Mas pronto, dia 15 de março de 2021, meio-dia e picos. 8 e coisa 9 e tal, como dizia o conjunto António Mafra, não era? Isso eram para aí 7 e picos. 8 e coisa 9 e tal. Então, cá estou a pedalar, os meus amigos desse lado. A conversa ajuda-me a passar o tempo sem pensar que estou a fazer esforço físico. Dado o recado, para aqueles que aqui vêm pela primeira vez e se podem perguntar, mas porquê é que o tipo fala assim a andar de um lado para o outro? É porque estou a andar de bicicleta, porque preciso. Aliás, vê-se. Bem, as redes sociais foram ontem invadidas e ainda bem. Nem tudo que aparece ali é mau, não é? Invadidas por homenagens, digamos, pela recordação, pela memória de que fez 5 anos que partiu, deixou de estar entre nós, o Nicolau Breiner. Eu não pus nada, nem respondi, porque pensei, amanhã, quando for para a bicicleta, é essa a conversa que vou ter com os meus amigos. Recordar o Nicolau Breiner. O trabalho mais importante da minha vida foi a estação da minha vida. Feito numa estação de comboios, os exteriores. O interior era em cenário, num estúdio em Lisboa, um estúdio que pertencia na altura, e que acho que já não existe, e pertencia ao José Nuno Martins, que foi quem confiou naquilo, quem mais força fez para que a RTP aprovasse aquela série. Devo-lhe isso. Ao José Nuno Martins, de quem tenho saudades, já não vejo há uns tempos largos. Tenho saudades dele, fica aqui dito. E do Nicolau. O Nicolau foi o realizador, em estúdio, foi o realizador dessa série. Nos exteriores foi o Mário Silva, que às vezes encontro nas redes sociais. No interior, dirigindo os atores, e aquilo começou por ser gravado no interior, foi o Nicolau Breiner. Repararam numa coisa que eu fiz, agora é porque estou constipado, funguei. Ora, na comédia, se eu fungar ou não fungar não faz mal nenhum. Às vezes até pode ser uma bengala. Opa, olha que tu e tal, pronto, pode ser até uma bengala. O grande Raul Solnado gaguejava um bocadinho. E sempre aproveitou com uma mestria enorme isso. Valorizou até, se calhar. Agora, no drama, um tipo está a dizer, parece que está sempre a chorar. E quando houve as primeiras reuniões de atores, eu, no fim da reunião, para o Nicolau, 8 horas é 8 horas, não era 9. As pessoas podem ter ideia, o gajo devia ser, não, 9 horas, 9 horas. Eu nunca consegui chegar ao estúdio primeiro que ele. E eu não chegava agora. Vê-se. Não chegava atrasado. Não chegava. Mas não... E como era, enfim, o autor da série, quem teve a ideia, quem criou os personagens e quem escreveu os textos em conjunto, isso é outro assunto que vou falar a seguir, com mais 2 pessoas. Enfim, fazia por chegar cedo, mas nunca lá consegui chegar primeiro que ele. No trabalho era muito disciplinado. E então eu no fim de uma das reuniões, só uma curiosidade, entrava o meu filho,
o chefe de estação que eu fazia tinha um neto na história. E faz aí um casting para uma criança e tal. E eu comecei a pensar, agora vêm-me aqui pais com miúdos de 4, 5 anos. Pois não dá resultado. E disse, desculpa, não há casting. Eu trago o neto de casa. E como é evidente, não vem um neto, vem um filho. Mas como eu fui pai aos 41, passava bem. O meu filho João entra nessa série, é um menino pequenino. Pus-lhe o nome de João, para que não fizesse tanta confusão na cabeça de uma criança. E em casa preparava-me com ele, e ele adorou fazer aquilo. E andar aqueles dias todos lá. E quando foi a primeira reunião de todos os atores à volta de uma mesa enorme, que o Zé Nuno instalou no meio do estúdio, com painéis e tal, para fazer uma mesa grande, ele disse-me, olha que o João é para vir. Estou a estar para aqui o miúdo, trazes. E ele tinha toda a razão. É evidente que eu levei o João. Ele tinha a mania do desenho, veio várias folhas, canetas e tal. E pus-lhe à frente, a gente tirava notas e ele fazia desenhos. Mas ouviu tudo. E o Nicolau falou com cada um, olha a tua personagem, deve ser isto, aquilo. E falou com ele igual. João, tu... para já disse, tu vens aqui para o meu lado e tal. Tu já sabes, não é? Portanto, o teu pai faz teu avô, quando a gente diz gravar, a partir daí é teu avô. Então explicou-lhe tudo. O miúdo nunca falhou. Nunca falhou. É uma coisa dos diabos. E a outra coisa fui eu. No fim dessa reunião, cheguei ao pé do Nicolau e disse, Nicolau, tu já deves ter reparado, eu tenho um problema porque eu fungo, tenho este tique. Estou a falar e tal, tique, tenho este tique, vai ser... Não tens nada. Não tens, não senhor, tu não tens tique nenhum. Tu a partir de hoje não tens esse tique. Vais ver, não tens esse tique. Nós começámos a gravar e eu, ao princípio, fazia um esforço para controlar aquilo, mas depois já nem me lembrava. Não me lembrava. E aquilo corria bem. Um dia, e é isto que define o caráter de uma pessoa. Um dia, estávamos a gravar e o Nicolau disse, corta! E depois parámos todos e tal. Ele apareceu, vira-se para o iluminador, para o diretor de luz, que hoje já realizou filmes, o Barroso, que tinha vindo de Paris para fazer aquilo, e disse, olha lá, não me davas aqui um jeito e tal, mas deve ter pescado o olho para o outro perceber que aquilo estava tudo bem, não tinha que mexer. Não me punhas aqui a luz mais... Tal, e o outro, vou ver, sim, posso e tal. E depois, sorrateiramente, apareceu por trás do cenário, faz-me assim, para chamar a atenção, e isto. Focaste. E desapareceu. Eu conheço pessoas que se eu tivesse dito, olha que o fungo e tal, como às vezes estão ali para mandar os outros para baixo, seria, corta, é para este gajo, pá, seria um sarrabulho dos diabos. Ele fez aquilo com esta leveza, com esta elegância, com esta camaradagem e com esta mestria, que eu nunca mais esqueci, e naquela série nunca mais funguei. Sem andar eu ia pensar, é uma questão psicológica. E nunca mais esqueci. Arranjou uma desculpa da luz para não dizer corta e ter que chegar, vamos repetir porque tu realmente fungaste e tal, fica mal. Não, arranjou outra desculpa. Eu era o protagonista da série, para não estar ali a repreender o protagonista. Embora aquilo fosse uma equipa que se deu bastante bem e não houve tricas, que é uma coisa que nem sempre acontece. Não houve. Aliás, íamos jantar todos e foi uma pena não haver segunda série.
Mas já vamos ver. Quando aquilo estava feito, estávamos a fazer umas últimas cenas em estúdio outra vez, depois de termos vindo dos exteriores, e estávamos lá a ver umas coisas, tipo quase plano separador entre cenas, etc. E eu estava no monitor ao lado do Nicolau, que estava a realizar, e estava preocupado com aquilo. Era uma série enorme, meteu comboios a andar, meteu uma coisa, preocupado que aquilo corresse tudo bem. E disse para o Nicolau, tu achas que isto vai ter sucesso? E ele respondeu-me assim, eu vou pedir desculpa aos espectadores, não tem graça eu evitar o palavrão. E vão-me pedir, peço desculpa, vou dizê-lo, mas é uma coisa natural. Eu perguntei-lhe, Nicolau, tu achas que isto vai ter sucesso? E a resposta do Nicolau Breiner foi, vai, não te preocupes que vai. Preocupa-te é com o facto de eles nunca mais te deixar fazer nenhuma. E eu olhei e ele disse, pois, estás fodido. Porque fizeste bem demais. Porque fizeste bem, porque isto vai ser um sucesso. E eu achei que grande exagero. Porque é que será que isto é assim? Não era exagero, foi verdade. Já não houve segunda série. Embora a Estação da Minha Vida tenha sido a ficção mais vista nesse ano na RTP. Não houve segunda série. Houve mais. Houve uma tamanha imbecilidade, eu não tenho outra palavra senão imbecilidade, que cada episódio era um fim de semana. Portanto, foram 13 episódios, eram 13 fins de semana. Cada episódio era um fim de semana, em que a filha do chefe de estação, jornalista em Lisboa, ia de Lisboa para lá, sexta-feira à noite, e a série desenvolvia-se, depois era sábado, depois era domingo, e depois era à tarde de domingo, em que eles se despediam, e ela voltava a Lisboa. Cada episódio era isto, e a aventura que decorria durante este espaço de tempo. Pois a RTP resolveu estrear a Estação da Minha Vida na noite de Santo António, ou de São João, mas não, foi de Santo António, e resolveu dar 2 episódios, um episódio ao sábado até ao domingo. Portanto, quem estava a ver aquilo, ela ia de fim de semana ao sábado e depois voltava, já no dia a seguir estava outra vez em Lisboa e ia de fim de semana ao domingo. Uma coisa sem mais. Aquilo foi planeado assim porque eu tive o cuidado de ir perguntar para onde é que estão a planear pôr a série, porque até isso, dia de semana, o horário, etc., tem influências em quem está a escrever. Deve escrever segundo essas normas. Resolveram despachar a série o mais depressa possível. Então despacharam-na no dia de Santos Populares, logo a abrir, no dia a seguir outra vez, e creio que no dia de São João, que está o Porto todo na rua, puseram outro episódio, e por aí fora. Despacharam aquilo tudo num instante, e não houve segunda série. Não. Mas aprovaram. Uma série de... A segunda série seria mais 13 ou mais 26. Eu, no lugar da RTP, com o sucesso que aquilo fez, com cartas escritas, com mensagens de espectadores, na altura não era o que é hoje ainda, o poderio da internet. Eu, no lugar, teria dito, pá, isto provou, façam mais 26. Mas não, nem 13 nem 26, nada. E já tínhamos o plano, ele seria, em determinada altura, transferido daquela estação. Já tínhamos a estação nas Amoreiras, no Alentejo. Amoreiras, Alentejo. Onde carregam muita madeira, etc. Portanto, mudaríamos de Tejo para Alentejo. E se aquilo continuasse, ele poderia voltar a ser transferido. E iríamos mostrando Portugal. Como exemplo, digo-vos isto.
A CP que se portou muitíssimo bem com a série e eu fiquei muito agradecido. Posso estar, as pessoas já não estão lá seguramente, as pessoas, já foi há 20 anos, as pessoas que se portaram bem, que perceberam. Nós fomos lá ter uma reunião porque eles diziam, vem para aqui fazer uma série, dizer que vai fechar a estação de comboios, a malta já anda chateada e tal. Nós fomos lá e explicámos, não, a gente vem explicar que se não há movimento não vale a pena haver comboio e que isso não será o fim da vida. Pode haver transformação, as estações, aliás está a acontecer, podem ser transformadas em restaurantes, pousadas, continuar a ser um polo de atração e o caminho de ferro pode até, em vez de haver um todos os dias, haver um por semana, ser turístico, enfim. Era o que nós íamos dizer. Era o papel da filha em relação ao pai, que vivia atormentado com o fecho da estação, e o papel da filha, jornalista, era esse, era dizer, pai, a vida não acaba aqui. Tanto que aquilo tinha um slogan, já não me lembro qual era, que acabava... sim, o slogan, em cada série aquilo acabava com o chefe da estação a dizer, olha, e a vida continua. Para a frente. A vida continua. Era esse o slogan. Mas não quiseram mais. Apesar de estar tudo planeado, estava inclusivamente planeado a mulher do chefe de estação, a Isaura, que era o papel desempenhado pela Henriqueta Maia, a senhora da bandeirinha, que era a Cecília Guimarães, que desapareceu há 3 ou 4 semanas, e que adorava o meu filho João, adorava. Chegou a vir aqui a casa, fizemos aí pelo menos uma almoçarada, e ela veio com a irmã, as duas, tinha um mini, e vieram as duas. Saudades desse tempo, tenho. Da televisão não tenho, daqueles que estão dentro dos gabinetes da televisão, saudades são zero. É um alívio não ter que os aturar. Não é a todos, há exceções. A este que lá está agora, por exemplo, é uma coisa... José Fragoso, tenho por ele um profundo desprezo. Um profundo desprezo. Contarei, se calhar, noutro episódio. O meu desprezo a José Fragoso. E ele merece. É uma pessoa sem palavra. É uma pessoa que põe os outros a fazer coisas e depois nem respostas dá. Coitado, é um garoto. Um garoto, aquilo é um garoto. Também não se pode levar a mal, o homem é um garoto. Eu não consigo perceber como é que ele chegou ali. Mas pronto, eu tenho 67 anos e já aturei muita coisa daquela. Fico bem. O que é que eu ia dizer? Portanto, falando do Nicolau. Quando nós estávamos a gravar no Fratel, na estação do Fratel, aí o realizador já era o Mário Silva, a quem eu também devo uma das maiores camaradagens que tive em programas de televisão. Pessoa magnífica. Eu ia dizer 5 estrelas, mas não gosto de falar em estrelas, que antes de começar a falar tenho que andar aqui a apagar coisas que eu não sei porquê. De repente desataram, numa das emissões desatou para aí a saltar estrelas e eu não consigo apagar aquilo. Tenho que antes da emissão ir lá e dizer não quero, há um quadrado que lá está, é uma complicação. Eu não domino bem isto, se alguém dominar e me disser como é que faz, faça favor. Mas dizia, estávamos nós no Fratel a gravar e aquilo tinha uma descida que ia dar lá abaixo ao Tejo, que a estação era mesmo ao lado do Tejo. Vamos a gravar e eu vejo vir por ali um jipe verde, daqueles de andar no Alentejo, não era um jipe desses todos finaços de tia da Quinta da Marinha, era um jipe daqueles de andar por coisa abaixo e digo, o que é aquilo? Às tantas o jipe vem, para, e sai o Nicolau lá dentro, sozinho, ele a conduzir, foi de Lisboa lá, sozinho. Vim-vos visitar, a ver se isto estava bem. Não é de camarada, é de camaradagem de trabalho enorme. São coisas que eu nunca mais me esqueço, nunca mais me irei esquecer.
E acho que é homenagem aos 5 anos que ele... Nunca mais trabalhei com ele. Encontrei-o várias vezes. E marcou-me tanto que eu lembro-me a última vez que me encontrei com ele. Vejam bem. Foi junto ao pavilhão dos descobrimentos que esse deputado tonto do Partido Socialista queria demolir, não sei, eu não lembro o nome do senhor, mas também não me interessa, espero que não lhe liguem, coitado, é tonto, é tontinho o rapaz. Mas pronto, foi aí, curiosamente, que o encontrei. E agora espero encontrá-lo o mais tarde possível para o meu bem. E também não lhe estou a fazer falta lá em cima, de certeza. Temos que levar isto a brincar. Mas pronto, foi uma pessoa que me marcou. Marcou-me bastante no trabalho. E, curiosamente, aqui há 1 ano, 2 anos, vai fazer 2 anos, faleceu um primo meu, casado com uma prima minha. Há por aí uns vídeos dele, que é o Caleta. Há por aí uns vídeos dele. Eu fui ao velório e estava na conversa com a minha prima Elizabeth e pá, as pessoas vão-se embora, pá, a gente nunca se habitua a isto e tal. E diz ela assim: olha, é como o Nico O'Brien, a gente nunca pensa que ele morreu, às vezes vê-o na televisão e é como se ele cá tivesse. Vejam a forma como ele marcou as pessoas. Porque essa minha prima não tem nada, rigorosamente nada a ver com a televisão. Nunca o conheceu, creio eu. E acho que desta gente que trabalha na televisão, a única pessoa que trabalhou, no meu caso, na televisão, a única pessoa que ela conhece sou mesmo eu. Acho. Ah, não! Havia um ator que morava ali. Eu peço desculpa de não me lembrar o nome dele. Havia um ator que chegou a entrar nos Malucos do Riso, que morava em frente à casa dela, 2. Não me lembro o nome dele. Peço muita desculpa. Se alguém morava ali na Fachada, na rua que agora se chama Guilherme Jacinto, que era o meu tio, e que foi um enorme ciclista nos anos dele, anos 40, 50, daqueles de ganhar etapas na volta, etc. Bom, é assim, portanto, esta coisa da pedalada, como vê, veio de família. Tive 4 tios ciclistas e um primo. Já faleceu tudo. Todos eles andaram na volta a Portugal. E eu ando na volta como é que se chama? Ao peitoral da... Como é que se diz aquilo da janela? Assim, de um lado para o outro, não ando mais que isto. Mas pronto. Faz-me bem, dizem. E por aqui ficamos hoje. Amanhã voltamos. Como veem falar do Nicolau, que desapareceu há 5 anos. Ah, malandro, continua a ser divertido falar deles. Já repararam? É interessante a gente lembrar-se dele com um sorriso e divertidos. Foi uma sorte que eu tive, ter tido a honra e a oportunidade de, durante uns meses, foi pouco, aquilo gravou-se em 2 meses, durante 2 meses, ter tido a sorte e a oportunidade de trabalhar com ele. Foi numa altura em que eu tinha a ilusão que podia, no serviço público de televisão em Portugal, vingar o projeto de ideias feitas cá. Por isso, as pessoas com quem portanto, eu inventei os personagens, inventei a história, o ambiente, aquilo tudo. O local foi o Zé Nuno Martins, que disse: opa, já que se faz despesa, que seja para a minha terra. Isto é muito engraçado. Também com um grande sentido de humor. E disse: anda cá. Ele levou-me, entrei no carro de Lisboa para o Fratel. Fomos já almoçar, e bem, para eu ver o ambiente e tal. A estação estava por dentro destruída. Não é destruída, abandonada, portanto, com pouco, não morava lá ninguém. E por fora também
estava antiga. A CP fez o favor de pintar por fora, ficar bonita, apresentável. E diz, o que é que achas se passasse aqui a história? Eu tinha a ideia que era uma estação de comboios, não? E eu disse, pá, com o Tejo à frente. Opa, não há sítio melhor que este para começar. E pronto, e descrevi o que era. Falta aqui falar do Vitorino. E o Zé Nuno perguntou-me, então e quem é que vai fazer a música da série? Bem, o meu filho mais velho, Ernesto Leite, é autor de vários de genéricos, televisão, não sei o quê. Fez alguns, como Os Malucos do Riso e do Camilo de Oliveira, etc. Fez alguns genéricos e tem canções, ainda hoje tem canções nas novelas, de que ele é autor, porque ele é compositor e orquestrador, etc. E eu podia ter dito, é o meu filho, pai, tá. Não disse, peço-lhe desculpa, mas isto, profissional é profissional. Disse-lhe, a música para esta série, na minha opinião, só pode ter um autor. É o Vitorino. E ele, epá, isto é o Vitorino, é. Isto é o Vitorino. Olhando aquele ambiente, Alentejo de um lado. Porque o Tejo divide. Da margem de lá era Alentejo, o Alto Alentejo. E da margem de cá, Distrito de Castelo Branco. Já era à beira. Isto é o Vitorino. E foi o... Eu não conhecia pessoalmente o Vitorino. Foi o Zé Nuno que lhe telefonou. Tivemos uma reunião. O Vitorino, passado poucos dias, aparece. Tens aí um piano, pá. O Zé Nuno produzia também um curso imaginado por ele, não era de ideias importadas, porque a RTP chegou a uma altura que ia quase por esse caminho. E tinha um piano em cena, fomos lá ao estúdio e eu começo a dizer, olha, isto é o que eu estou a pensar, o genérico, E eu, pá, acertei. Pá, fiquei tão contente e tão grato ao Vitorino. Aquilo era uma coisa, aquela música que ele fez para a série. E a voz dele assentava ali. E ele fez as letras das músicas. Leu a história toda e depois ele próprio fez letras para as músicas. Cada personagem, enfim, das principais personagens, tinha uma canção deles, que era posto na montagem, etc. Vocês, os que viram a série, os que não viram, olha, vejam lá se há algum episódio no YouTube, é capaz de ver. E às vezes o canal Memória dá. O meu grande orgulho foi uma vez, eu apoiei José Lamego como candidato à Câmara de Cascais. Nessa altura, estava a série no ar. E fui com ele à Feira de Carcavelos, enfim, numa ação de campanha. E apareceu um senhor que me diz, posso cumprimentá-lo? E eu disse, pá, mas o candidato é ele, não, isso lá, política, não me diz respeito. Quero cumprimentá-lo assim. Eu trabalho no canal, não sei se é canal 3, se é canal 4, sei uma coisa, em Londres. E é um orgulho ver a série Estação da Minha Vida. E tem-me servido para eu dizer aos meus colegas, querem ver séries bonitas? Olha, vê lá esta, que aquilo dava na RTP Internacional. É um orgulho para mim. Grande série, finalmente. Pois, aplica-se aquilo que o Nicolau disse. Vai ser um sucesso e não te vão deixar fazer mais nenhuma. É assim o Serviço Público de Televisão. Eu, nessa altura, tinha a ideia de que podia haver coisas portuguesas. O Serviço Público devia de ser 90% no mínimo de coisas portuguesas. E pus-me a escrever. Portanto, fiz aquilo tudo, inventei os personagens, escrevi a biografia dos personagens. Nasceu aqui, aconteceu-lhe isto na vida, casou não sei onde, porque a gente tem que conhecer aquelas figuras para depois fazer história. E depois escrevi a série com mais 2 pessoas, a Isabel da Mata, eu peço desculpa ao outro que nunca mais o vi, acho que é o Luís de Almeida Martins, se falhar o nome peço desculpa, era um jornalista da revista Visão na altura. Reunimos os 3 e eu perguntei,
posso identificar o gabinete de escrita como gabinete de ideias portuguesas? E eles disseram, claro, isto são ideias portuguesas. E então aparecia, enfim, no final, escrita, ou diálogos, já não lembro como era, gabinete de ideias portuguesas. E eu pensava, este gabinete há de crescer e há de fazer ideias, produzir ideias, ter ideias para o serviço público que tenham a ver com Portugal. Mas outros interesses não fictícios, eu vou repetir, outros interesses não fictícios se levantam sempre e que fazem séries que parecem um Portugal Nova Iorque, em vez de ser um Portugal português. Para o meu desgosto, chegou uma altura, me vi embora e disse, com estes gajos não vale a pena. Fiz isso. A minha última tentativa foi fazer uma série chamada Eusébio, o Rei da República. Foi em 2008 que tive essa tentativa. Saí em 2007 do Porto, pelo meu pé. Epá, desculpem lá, não venho mais, porque não me interessa continuar com esta forma. Vim-me embora e tive uns meses a pensar. Ainda fiz uma série de Natal nesse ano, para a RTP, e depois estive ali 2 a 3 meses e comecei a pensar nessa série, Eusébio, o Rei da República, em 2008, que era para ir para o ar em 2010. Era uma coisa que tinha que ser mesmo muito bem feita. E desses 2 anos tinha que me dedicar àquilo. Onde eu teria um papel mais que secundário, eu poderia até nem aparecer, ser só o autor daquilo. Fui falar com o João Malheiro, biógrafo oficial do Eusébio, que eu não conhecia pessoalmente. Hoje somos amigos. Mas essa história fica prometida. Conta amanhã. E quem amanhã... Até para darem oportunidade a esse rapaz que é diretor de programas da RTP, se alguém quiser, olha que o gajo amanhã vai contar a história. Eu vou. Passaram quase 15 anos, eu na altura nunca a quis contar. Mas chegou a altura de contar a história. Para que, pelo menos alguns, os poucos que veem isto, possam saber a quem é que está entregue, neste momento, o Serviço Público de Televisão. Até amanhã.